Bondoso Pai, obrigado por nos trazer ao estudo sobre a bibliologia, nesse curso da teologia sistemática, e eu peço que o Senhor novamente abençoe o nosso estudo, dê-nos o entendimento necessário para que possamos usar essas coisas quando conversamos com pessoas que têm dúvidas, ou quando estamos considerando certos fatos sobre a nossa cópia da Palavra de Deus. Eu peço isso, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, continuamos hoje à noite o estudo sobre a preservação da Palavra de Deus. Vem essa pergunta: nós temos uma cópia confiável da Palavra de Deus? Porque os manuscritos originais já eram. Ninguém tem uma cópia do manuscrito escrito por Paulo, por Moisés ou por qualquer outro homem de Deus que escreveu a Bíblia. Nós temos uma cópia de uma tradução, de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia. E vem pessoas que falam, então, tendo homens participando na obra de copiar, com certeza há erros, daí nós não temos hoje uma cópia da Palavra de Deus, temos uma cópia errada da Palavra de Deus. Outras pessoas falam, não, é uma cópia sim, mas Deus preservou a cópia, ou preservou a Palavra de Deus nessa cópia que temos hoje, e podemos depender da Palavra de Deus, que nós temos, por exemplo, na nossa Bíblia, aqui é a ACF, Almeida Corrigida, fiel ao texto original, é o nome dessa cópia aqui, e nós usamos, e eu já falei, o Espírito Santo, ele já consegue autenticar a Bíblia. Você pode ler, pode estudar. Eu estudo sempre a ACF, eu comparo com várias coisas essa Bíblia, e eu sei que o Espírito Santo abençoa, ele autentica essa cópia da Palavra de Deus. Eu sei, eu não tenho dúvida. Mesmo assim, eu quero entender o que as pessoas estão falando, porque há muitas conversas, vários pontos de vista. Então, nós precisamos entender isso. Vamos rapidamente, eu não quero demorar, mas eu preciso revisar um pouquinho para chegar onde nós estamos hoje. Vários homens de Deus, mais ou menos 40, por 1.500 anos, escreveram livros bíblicos, nem sabendo que eram livros bíblicos, mas através da canonização da Bíblia, hoje temos 66 livros. Mas eles não tinham Bíblias assim, tinham rolos de papiro ou de velino. Papiro sendo de uma planta, junco, e velino sendo da pele de ovelhas ou outros animais. Necessitavam 300 ovelhas para criar uma cópia da Palavra de Deus. Então, muita ovelha. Eles precisavam copiar, porque com o uso você vai destruir a melhor cópia, você vai ter que ter outra cópia. Então, eles estavam copiando também. Não, nem todo mundo pode ir para o mesmo lugar e ler. Então, tinha cópias indo para vários lugares geográficos. Europa, Ásia, África. E assim encontramos cópias da Palavra de Deus. E nós notamos, e os paleógrafos, que são os arqueólogos que estudam os manuscritos antigos, perceberam que há milhares de cópias no planeta e em vários lugares geográficos, e às vezes em cavernas, às vezes em igrejas ou outros lugares. Nem toda cópia diz a mesma coisa. Às vezes há diferenças aqui ou ali, e na verdade essas diferenças, nós nem estamos chamando essas diferenças de erros, mas essas diferenças chegam no número de milhares. Você vai encontrar milhares de diferenças. E quando você nota essas diferenças, você começa a pensar sobre o número, e você
pense, mas como que eu posso dizer que eu tenho a palavra de Deus se todas essas cópias têm diferenças? Mas nós precisamos notar algo, que uma diferença não quer dizer necessariamente um erro. Então, estamos precisando tomar uma decisão. Chegamos aqui na semana passada. Ou existe uma linhagem que Deus abençoou, que preserva a palavra de Deus suficiente para a gente hoje, ou a outra, vamos dizer, teoria, é que nós precisamos voltar para cavernas e igrejas antigas e lugares, buscando nas lixeiras e em todo lugar para encontrar o manuscrito mais antigo, para que possamos ter uma cópia mais próxima dos manuscritos originais. Então, duas teorias: ou nós temos porque Deus preservou, ou nós não temos, em algum lugar precisamos achar. Se dissermos que precisamos achar, quer dizer que Deus não preservou para toda geração. Talvez Ele preservou em algum lugar, mas ninguém tem. Tudo bem? Então, aqui, número 3 na apostila, os dois tipos de erros possíveis na transmissão das Escrituras, segundo os paleógrafos. Então, lembra, os paleógrafos, esses cientistas, arqueólogos, estão estudando os manuscritos. Vários, Israel, o Egito, vários lugares. E notando, olha, mas esse manuscrito diz isso, esse manuscrito diz isso. Nós sabemos que tinha esse scriptorium que um homem estava lendo a Bíblia. Os outros homens eram copistas, copiando o que eles estavam ouvindo. Estavam distribuindo cópias. Então, com o tempo, surgiu alguns erros aqui ou ali. Então, os paleógrafos querem fazer o seguinte: essa obra faz parte da obra dos paleógrafos. Vamos determinar, quando encontramos uma diferença, se é um erro, né? Por que aconteceu esse erro? Por que existe esse erro aqui? Então, aqui nas notas nós vamos ver isso, mas precisamos notar algo. Aqui olha na apostila. Note que, número 1, a obra dos paleógrafos é uma ciência imperfeita. E as deduções não são 100% confiáveis, ou seja, são especulações. E, número 2, estes embaixo são principalmente erros e não simplesmente variações em soletração. Por exemplo, meu nome é John. E meu nome John, no inglês, você pode escrever John ou Jon. Eu chego aqui no Brasil e o brasileiro quer escrever John. Eu já vi Jonh. E também tem o português que é J-O, A com tio e O de novo. E além disso, tem vários outros fatores. Mas quando você vê o meu nome, você sabe que é meu nome. Você sabe? Então é soletração, não é um erro. É soletração, é simplesmente uma mudança por causa de vários fatores na corrupção ou no desenvolvimento da língua, acontece isso. Mas aqui os paleógrafos estão falando sobre erros, ok? E às vezes são erros graves, às vezes não. Vamos ver o que eles falam, tudo bem? Vamos tentar entender esses erros dos paleógrafos. Então, aqui, erros não intencionais. Então, lembra? Eles estão vendo um monte de manuscritos, comparando os manuscritos, vendo as diferenças e dizendo, bom, essa diferença foi causada por causa do seguinte, e eles dão uma conclusão. Nem sempre eles sabem, mas eles chegam a essa conclusão, são inteligentes, são estudiosos, mas como eu falei, é uma especulação. Eles, na verdade, não estavam presentes quando aconteceu o erro. Eles não sabem o que estava acontecendo no cérebro do copista no momento que a coisa aconteceu. Mas eles chegam a certas especulações e criam uma ciência com essas coisas. Então, erros não intencionais.
erros do ouvido. Eles falam que às vezes falha no ouvir a pronúncia de certas palavras. Então o cara fala carro e a pessoa ouve caro, e ele escreve caro, mas o cara falou carro, então algo que falhou. Então ele escreveu uma palavra querendo dizer a outra palavra. Eles comparam os manuscritos e esses manuscritos falam carro, 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 mas esse aqui fala caro. Então ele chega à conclusão, esse copista aqui não ouviu bem o que o homem falou, mas os outros manuscritos falam carro, então esse homem deveria ter escrito carro também, mas não escreveu, ele escreveu caro, provavelmente ele não ouviu bem, algo assim. Todos esses erros são parecidos com esse aqui, mas vamos ver aqui. Fadiga do escriba, cansaço do trabalho. Quem gostaria de escrever o dia inteiro? Alguém aqui? Só escrever. Não, eu nem gosto de fazer isso no computador, mas imagina com sua mão. Eu me lembro na escola escrevendo uma prova de 4, 5, 6, 7 páginas e minha mão, escrevendo tanto. Quem já sofreu assim? Alguém já? Pois é, vocês sabem. Fadiga. Erros do olho, a omissão de palavras, a repetição de palavras, ou erros ortográficos de soletração. O cara não estava querendo escrever algo errado, mas ele acabou pulando uma palavra. E aconteceu. É possível acontecer isso? Claro. E nós notamos que há vários manuscritos diferentes. Então, isso pode acontecer. Uma coisa que precisamos entender, não importa a teoria que você tem, ou que Deus preservou até hoje, ou tem vários erros e precisamos achar o manuscrito mais antigo, uma coisa que todo mundo que crê na Bíblia observa e nota, não existe a possibilidade de ter uma cópia da Bíblia hoje, que nós podemos dizer, é uma cópia e é completamente diferente. Até a cópia da Bíblia usada pelas Testemunhas de Jeová, que eles mudaram até doutrina, você ainda pode ensinar a doutrina correta através dessas Bíblias. Não existe assim uma Bíblia tão corrupta que é tipo como o Alcorão dos muçulmanos, que ensina que Ismael é mais importante do que Isaac, Jesus não foi crucificado, Jesus não é filho de Deus, Jesus não nasceu de virgem, etc. É outra coisa. Mas você vê esses erros e você nota que o que nós temos hoje, não depende das duas teorias que eu já falei, eu mencionei. Ainda todo mundo concorda, temos a Bíblia, sim. Podemos entender a doutrina, sim. Podemos chegar a certas conclusões teológicas, com certeza, com certeza. Vamos continuar. Erros do escrito, por não ter cuidado, por esquecer de algo falado. Pode acontecer que tem copista que não estava prestando atenção, sim. Erros de juízo, por não perceber que algo escrito na cópia é um comentário de outro escriba, e não é o texto original. Pessoas acreditam que às vezes o copista estava copiando a Bíblia e outro escriba tinha escrito do lado do versículo ou embaixo algo, um comentáriozinho. Então esse copista pensa, faz parte, e então ele escreve como se fosse, como se fizesse parte do versículo, o comentário, mas não é o versículo. Então os paleógrafos às vezes acham que uma diferença é causada por causa disso. O copista copiou o comentário dizendo que é a palavra de Deus. Agora, esses agora que eu acabei de mencionar são erros não intencionais. O cara não quis escrever algo assim, mas ele acabou escrevendo. Segundo grupo são erros intencionais. Notamos que nem todo erro intencional veio por maldade, mas possivelmente por querer ajudar o leitor. Então, é possível alguém escrever algo na Bíblia
para ajudar, mas ele está acrescentando algo à Bíblia sem ter maldade no coração. Eu vou dizer para você, é difícil eu acreditar isso, que alguém não tem maldade no coração, mas está acrescentando para a palavra de Deus outras coisas. Mas muitos paleógrafos falam, não, mas aconteceu mesmo isso, eles queriam ajudar aqui ou ali, acabaram escrevendo coisas que não fazem parte da Bíblia, agora nós precisamos tirar essas coisas, Tudo bem, eu não vou dizer que não aconteceu em algumas cópias aqui ou ali, mas é difícil eu acreditar isso. Eu nem estou dizendo que eu nego isso, mas eu estou dizendo que eu tenho dificuldade em acreditar que não por maldade alguém está acrescentando, mas eu sei que pessoas fazem certas coisas que eu não entendo, então pode ser que aconteceu. Mas então vamos ver isso aqui. Mudanças harmonizacionais. O escriba mudou um texto para soar como outro que é semelhante. O que acontece, por exemplo, eu estudo essa versão da Bíblia, a ACF, e eu vou pregar uma mensagem, e eu gosto de umas coisas escritas um versículo, então eu vou para os comentários escritos por homens, para ver o que eles falam sobre o texto. Eu vou para o grego, a língua original do Novo Testamento. E alguém fala, mas essas palavras não fazem parte do texto original, alguém colocou ali para ajudar o leitor, e ele viu essa parte em Mateus, e não está em Lucas, então ele colocou essa parte de Mateus no livro de Lucas, e ele quis fazer isso. E daí você lê isso, então você se pergunta, mas será que é a palavra de Deus mesmo? E assim que o cara fala isso, você começa a duvidar. Mas eu não sei se é a palavra de Deus ou não, se o cara fala isso. Quanto a mim, quando eu vejo que algo que está escrito na Bíblia assim, eu não duvido que é a palavra de Deus. Eu não tenho a mesma crença que esses muitos paleógrafos têm, que não, mas esse cara ele pegou desse lugar, colocou no outro lugar, esse copista, ele queria ajudar, blá, 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 blá. É difícil eu acreditar isso, porque eu acredito que Deus preservou a palavra dele. Outro erro intencional sobre os paleógrafos: mudanças históricas e factuais. O escriba mudou um texto que incorretamente acreditava que fosse em erro devido ao erro de outro copista. Então lembra, é cópia de cópia de cópia de cópia. Então eu tenho uma cópia e eu estou copiando à mão, porque eu sou um antigo copista, e eu vejo o outro copista, ele errou, eu vou ter que corrigir. E ele está corrigindo, mas ele acaba errando, porque ele está corrigindo algo que não precisa ser corrigido. E é uma outra coisa, um outro erro que os paleógrafos citam nos seus estudos. Mudanças gramaticais ou linguísticas. Estes não são necessariamente erros, mas são mudanças porque a língua continuamente transforma com o tempo. E eu sei que acontece isso, eu sei que acontece. Por exemplo, um movimento, não sei quanto tempo, pessoas gostam de colocar a letra Y no seu nome, e muita pessoa tem Y no seu nome, mas nos nomes originais no Brasil não tinha Y, mas hoje tem. Uma mudança, vem com a cultura, outras coisas. Há mudanças de pronúncia, etc. Em várias línguas aconteceu no inglês e várias outras línguas, e às vezes isso acaba alterando a próxima cópia da palavra de Deus. Mudanças doutrinárias, mudanças para conformar uma passagem para uma certa doutrina, e assim vem algo mais complicado. Nós não estamos falando simplesmente sobre a soletração, nós estamos falando sobre alguém alterando o que a Bíblia ensina. E daí chegamos a algo muito mais perigoso. Uma possibilidade, a pessoa muda para uma doutrina errada, que eu vejo mais possível. Se alguém vai alterar a Bíblia, vai alterar para algo errado.
Ou possibilidade número 2, segundo os paleógrafos, a pessoa vai mudar para parecer mais conformada com a ortodoxia, que é difícil eu acreditar nisso, mas as pessoas falam isso, que às vezes você lê uma passagem, você gosta do versículo, mas na verdade foi algo adicionado para a Bíblia por um homem de Deus que queria enfatizar a ortodoxia, a doutrina correta. Então ele incluiu aquela passagem, mas não faz parte de verdade da palavra de Deus. É muito difícil eu acreditar nisso. Porque se eu sou um homem de Deus, e a Bíblia diz em Deuteronômio, Provérbios e Apocalipse, não é para ninguém acrescentar para a palavra de Deus uma palavra, por que um homem de Deus vai querer fazer isso? Eu não entendo isso. Não vou dizer que não acontece ou não aconteceu, mas eu vou dizer, para mim é muito difícil aceitar isso por causa da minha fé na preservação das Escrituras. Mudanças conflitantes, próximo aqui, mudanças conflitantes. Incluir material que não faz parte do texto original, porém não muda o significado do texto. Então, aqui, na verdade, parece muito com os outros que eu já mencionei, mas uma sentença ou uma palavra que não muda nada no texto, mas acaba alterando, vamos dizer, o tamanho do versículo, mas não a doutrina. Então, vamos chegar aqui a última mudança, mudanças litúrgicas, mudanças para a leitura soar melhor nos cultos da igreja. Então aqui, outra ideia que quando você nota essa diferença, alguém alterou o texto para isto acontecer, ou para ficar melhor no culto, ouvir nos ouvidos. Basicamente, vamos tentar entender o que aconteceu. Nós temos essa Bíblia hoje, e nós usamos. Alguém, em algum lugar, encontrou um manuscrito muito antigo, mais antigo do que todos os outros manuscritos que já temos. E esse manuscrito tem diferenças. Sendo um manuscrito mais antigo, vários paleógrafos dizem, então, esse que é mais antigo que encontramos hoje, é mais correto. Então, sendo mais correto, houve mudanças entre aquele manuscrito e a cópia da palavra que temos hoje. Então, essas mudanças aconteceram por causa de alguma coisa. Então, eles decidiram, essa mudança aqui é por causa disso, essa mudança aqui é por causa daquilo. Então, eu mencionei todas essas mudanças aqui, ou erros aqui, para mostrar que essas são as conclusões desses paleógrafos. Vamos continuar? A conclusão dos paleógrafos. As variações não são tão complicadas, porque com o grande número de textos é possível chegar a uma conclusão suficiente sobre o texto. Então, vamos notar isso aqui. Como eu falei, tem as duas teorias. A teoria que eu tenho, que Deus preservou, e o que eu tenho aqui é a palavra de Deus. A outra teoria é que nós precisamos achar, mas mesmo se você precisar achar o manuscrito mais velho que existe, para você ter uma cópia da palavra de Deus completamente sem erro, olha aqui esse exemplo aqui, porque acho muito bem para nos ajudar com isso. Vamos dizer que você encontra 3 manuscritos, e esse aqui diz H''JE é domingo. O outro manuscrito diz hoje é domingos. Hoje é domingos. O terceiro manuscrito diz hoje é domingo, ok? Então você encontra 3 opções. E aí, o que você acha que o texto original está dizendo? Número 1,
Número 2, o número 3. Quem acha que número 1 é o texto original? Levanta a mão. Ninguém. Quem acha que número 2 é o texto original? Ninguém. Número 3, quem acha que é o... com certeza, hoje é domingo. Então, eles estão dizendo que, segundo a teoria deles, ainda que precisarmos, assim, procurar um manuscrito mais antigo, comparando todas as cópias, dá para a gente chegar a uma conclusão que ninguém vai duvidar. Como eu falei, não é como se você tivesse uma cópia da Bíblia aqui que tem 3 livros, e essa cópia tem 40, essa cópia tem 66, essa cópia tem 83, esse livro só tem 3 capítulos no livro de Daniel, essa cópia aqui tem 20 capítulos no livro de Daniel. Não existe essa bagunça, não existe. Não importa a teoria que você aceita, as mudanças não são assim, as diferenças entre os manuscritos não são assim. É algo muito, muito menos, muito menor, muito não tão complicado. Vamos continuar aqui. As famílias textuais ou os textos tipos. Havendo mais ou menos 2000 anos entre hoje e os dias em que os manuscritos originais foram escritos, surgiram várias linhagens de textos baseadas principalmente em localizações geográficas. Vamos continuar. É importante notar que, ainda que haja famílias principais, até em uma família há variações. Então, vamos dizer que eu vou levar vocês para o Egito. Vamos para o Egito, tudo bem? Quem gostaria de visitar o Egito? Levanta alguém? Você gosta? Então vamos lá. Fabiano Freitas, você paga, a gente vai, tudo bem? Então a gente vai para o Egito e nós vamos ver nos museus os manuscritos da Bíblia que tem no Egito. Eles falam, esses manuscritos aqui nós descobrimos aqui nessa região. Então, esses manuscritos têm certas diferenças, mas têm algo em comum, pelo menos a geografia. Nós encontramos esses manuscritos aqui. Daí vamos para Israel. Então, nós vamos para Israel. Eu gostaria de visitar Israel. Lá em Israel encontramos outra família. Nós vamos para a Europa, nós vamos para a Ásia. Seja onde for, a gente vai para esses lugares, encontramos várias famílias de textos, ou seja, não é que você vai para o Egito e você encontra um manuscrito, não é isso, você encontra vários, como eu falei, há milhares de manuscritos, milhares. Então, os paleógrafos estão juntando, então, esses estavam no Egito, esses nessa igreja aqui, seja o que for, eles vão dividindo. E cada família é um texto tipo, então os textos tipos. Vamos ver alguns aqui rapidinho. O texto tipo alexandrino. Alexandria fica no Egito. Normalmente, mas nem sempre, contém as leituras mais curtas dos textos. Ok? Isso quer dizer que quando você compara todos os manuscritos dessa família vão ter menos palavras. E uma passagem principal, que é, se eu não me engano, a maior passagem que está faltando, assim, é Marcos 16, versículos 9 a 20. E há pessoas hoje que traduzem a Bíblia no português, no inglês, que nem vão incluir esses versículos na sua Bíblia, porque eles usam essa família de textos. Talvez você trouxesse para hoje à noite uma outra versão da Bíblia. Você pode abrir para Marcos 16, versículo 9, e talvez ou não tenha, ou você vai ver uma rodapé que diz, segundo os melhores manuscritos, que quer dizer os mais antigos, porque a nossa teoria é que os mais modernos não são suficientes, precisamos dos mais antigos.
Esses versículos aqui não fazem parte do manuscrito original. Ok? Então, por causa disso, quando você compara as Bíblias que temos no português, não é simplesmente essa Bíblia tem uma linguagem mais fácil. Não é somente isso. Você vai encontrar passagens com palavras diferentes ou que nem tem versículos. Porque eles falam que não fazem parte da palavra de Deus, segundo os ecos, as mudanças que eu acabei de mostrar, segundo a ciência dos paleógrafos. Então, acontece isso. 2 códices, que são um tipo de livro, principais, usados em traduções modernas, vêm deste texto tipo. Esses 2 códices são o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus. Me desculpa, eu estou lendo aqui algo do latim no português, eu sou gringo, então vocês podem me perdoar, tudo bem? Eu estou tentando. Mas o Codex Sinaiticus, o manuscrito mais antigo da Bíblia inteira, eles, pelas pesquisas, pelos estudos, pela ciência, eles acreditam que foi escrito mais ou menos nos anos 300. Foi descoberto por Tischendorf no mosteiro de Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai, no Egito. Deixe-me tentar rapidinho explicar o que aconteceu. Antes de ter essa cópia mais antiga da Bíblia inteira, as igrejas utilizavam outros manuscritos. E ele foi para esse mosteiro, e uns padres, os monges, estavam usando as folhas, tirando se eu não me engano, de uma lixeira, como algo para o fogo. Eles estavam com frio, estavam queimando. E ele viu, e ele falou: peraí, eu quero ver. E ele descobriu que eles estavam queimando uma cópia muito antiga da Bíblia. Através de tudo isso, muitas coisas aconteceram, se tornou uma das cópias mais importantes para os paleógrafos e para muitos dos tradutores até hoje. Essa codex aqui, Codex Sinaiticus, até hoje. Quanto a mim, e muitos que concordam comigo, não é necessário ter esse códex para determinar o que Deus está nos dizendo. Nós já temos, porque Deus preservou. Outro é o Codex Vaticanus, que pela palavra Vaticanus, você sabe, é do Vaticano, está em Roma, onde é a cidade do Papa. Tem as datas aqui, 325 a 350 DC, está na Biblioteca Vaticana, na Península Italiana, tudo bem? O manuscrito mais antigo se chama o Papiro P52, ou Papiro Biblioteca Highlands P52. É somente um pedacinho, mas esse é o manuscrito mais antigo, não é a Bíblia toda, está escrito nos 2 lados, e só tem João 18, versículos 31 a 33, e do outro lado, versículos 37 e 38. É o mais antigo que nós descobrimos. Faz parte desse texto tipo da Alexandria, e nós entendemos que foi escrito, esse manuscrito, que tem uma porção do livro de João, entre 117 e 138 DC, ou seja, nos dias de Policarpo, o discípulo de João. E João escreveu esses aqui. Então, pode ser que faz parte do texto original, eu não sei, ninguém sabe, mas a gente tem essa cópia aqui. Outro texto tipo, Cesariano,
da Cesareia em Israel, um texto tipo que foi mais ou menos sugerido por causa de variações nele nos registros dos evangelhos. O texto tipo ocidental, dos primeiros centros do cristianismo no Império Romano do Ocidente, o texto predominante nas traduções antigas. Então, o texto tipo ocidental é importante para as traduções antigas. Outro aqui, esse próximo aqui é muito importante, o texto tipo bizantino. O texto tipo bizantino é da Síria, não é o mais velho, mas tem o maior número de manuscritos, e vocês podem marcar isso. Texto tipo bizantino tem o maior número de manuscritos. Esse texto tipo subjaz os textos receptos, que é a base dessa Bíblia aqui, a ACF. Então, se você quiser entender, estamos falando sobre o Novo Testamento, Mateus a Apocalipse, a base vem desse texto tipo aqui, o texto tipo bizantino da Síria. E esse texto, então é o texto tipo bizantino. Dentro desse texto tipo tem o texto receptus, e há uma história, eu vou tentar explicar um pouco, porque é a base da Bíblia que nós usamos aqui. O texto receptus foi desenvolvido por um homem cujo nome era Erasmus. Ele morreu em 1536. Então ele utilizou os manuscritos daquela época. Ele utilizou para formar os textos receptus. Nós precisamos entender algo. Esse título, texto receptus, é retroativo porque chegou a ser usado somente em 1633, depois, note aqui, das edições subsequentes deste texto por Stefanus, que morreu em 1559, e Beza, que morreu em 1605, e Elsiveres, que usou esse título em 1633. Então, se tornou tão importante quando esses, eu acho que é um tio e um sobrinho, os Elseviers, quando eles pegaram os textos e fizeram a edição deles, eles usaram esse termo, textos receptus, e sabendo que veio desse primeiro homem aqui, Erasmus, de uma forma retroativa, hoje nós falamos sobre o texto de Erasmus como o texto receptus, que é o texto importante para nós, porque é a base dessa tradução aqui. Ou como muitos enfatizam, o King James, que o King James é a versão mais importante no inglês. King James, ou Rei Tiago, King James. E no português, por exemplo, a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil utiliza essa fonte e a tradução do homem João Ferreira de Almeida para ter esse texto aqui que utilizamos, porque acreditamos que Deus preservou a palavra dele e esse texto receptus veio do texto tipo bizantino, que tinha maior número de cópias, de manuscritos. Então entendemos que Deus preservou a palavra dele através desse grupo. Vamos continuar. Erasmus utilizou principalmente o texto tipo bizantino, ainda que haja quase 2.000 leituras diferentes segundo o padrão deste texto tipo estabelecido de Hodges e Farstad em 1989. Então, esse número também é algo que tem que entender, é um número 2.000 que foi estabelecido por esses homens. Mas vamos continuar. Erasmus também usou outros textos tipos. Vamos notar isso aqui. Todos os textos utilizados por Erasmus, então o primeiro homem, aquele que morreu em 1536, que formou a base do textos receptus, que é a base da nossa Bíblia ACF,
Ele utilizou esses textos aqui. Se quiser, você pode entrar na internet, você pode pesquisar todos esses manuscritos aqui, minúsculo 1, minúsculo 2, 814, até o Vulgata. Você pode pesquisar para ver a base grega da Bíblia que nós temos. E há várias conversações discussões sobre o que Erasmus fez. Pessoas querem criticar, outras pessoas querem honrar, mas essa é a base. Por causa da quantidade de textos fazendo parte dessa família, existe o termo, o texto majoritório, que enfatiza que entre as várias variações há uma variação mais comum. O termo texto majoritório não enfatiza a idade dos manuscritos nem a origem geográfica. O texto majoritório é considerado a palavra preservada segundo vários teólogos, mas há outros que olham para a idade dos manuscritos e negam isso. Ou seja, novamente as duas teorias. Como eu já falei, vou falar de novo, acredito que Deus preservou a palavra para que toda geração pudesse ter uma cópia dela. Daí eu prefiro, por exemplo, no português, a versão ACF. Sim, essa versão não é uma tradução dos manuscritos mais antigos, mas é uma tradução da maioria das cópias que tem de muitos. Por quê? Porque eu acredito que Deus permitiu a preservação da palavra dele para toda geração. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu tenho a palavra de Deus até hoje. Eu acredito que eu não preciso procurar a palavra de Deus. Eu preciso procurar ele dentro da palavra dele, porque eu já tenho. É uma coisa muito importante. Mas como eu falei, eu preciso dizer isso, porque eu quero ser bem sincero, bem honesto. Muitos dos homens que têm a outra teoria, eles admitem que as diferenças que eles falam são erros aqui ou ali, não alteram a Bíblia toda. Não é tipo como se você tivesse outro livro, não é isso. Muitas vezes é uma mudança de soletração, ou às vezes a ordem das palavras, mas não muda a doutrina. Sim, há alguns casos que com certeza alterem a doutrina, e nós vamos precisar lidar com isso, como por exemplo 1 Timóteo 3,16, 1 João 5,7, Marcos capítulo 16, versículos 9 até o fim, mas na grande maioria não altera muito. Eu preciso ser honesto e admitir isso, porque é importante compreender esse lado também. Na semana que vem, nós vamos lidar com o número 6 aqui na folha. O que a Bíblia diz sobre a preservação da palavra escrita de Deus. Se vocês quiserem, leiam essa passagem durante essa semana, essas passagens, por favor. E nós vamos ter que ver essas passagens e considerar isso, porque eu acho muito importante. Essas passagens fazem parte da base da crença da preservação, mas às vezes eu vejo que nós usamos essas passagens de uma forma errada. Eu acredito na preservação da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo eu nem sempre posso usar essas passagens, porque eu não vejo que elas estão ensinando sempre a preservação da palavra. Estão ensinando outras coisas e coisas boas, mas não necessariamente a doutrina da preservação da palavra de Deus.